Olá, boa tarde a todos. Pensando em transição agora de palestras, mas uma das coisas que a gente tem que conversar sobre a lógica de blockchain, aqui a gente tem algumas informações que podem ser misunderstand para todo mundo sobre o que é blockchain e como aplicar esse tipo de tecnologia. E nós, da plataforma, nós aplicamos, e eu só vou explicar isso durante 3 minutos, depois passar para outros pontos que nós estamos trabalhando no Fórum Econômico Mundial e na ONU, porque inacreditavelmente, no próximo Tratado de Davos, que vai ser assinado em 21 de janeiro de 2020, blockchain faz parte do tratado, como ferramenta e como forma. Faz completamente parte do tratado por situações que aconteceram anteriormente. Então, a plataforma verde, ela é um blockchain as a service para resolver uma das grandes questões. Por que aplicar blockchain? Pessoal, se você tem um processo em que você tem confiança, é hype. Não aplique. Blockchain só tem lógica em você aplicar processos com falta de confiança. Processos com mais de um ente, vamos considerar entes agora privados, nós vamos considerar como pessoa física, mais de um ente envolvido, no mínimo 3. Só vocês querem algo com mais falta de confiança do que gestão de resíduos no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo? Nós somos um país, no mundo se gera 2 bilhões de toneladas de resíduo por ano, e no Brasil 47% de tudo que é gerado é destinado de forma incorreta, mas a gente paga por isso. E esse dinheiro se perde. O mercado de gerenciamento de resíduos públicos no Brasil é um mercado de mais de 9 bilhões de reais custo público. E a gente tem 47% de tudo que a gente paga é destinado de forma incorreta. Por quê? Porque aonde existe inconsistências, e esse é o termo que eu vou usar, porque eu não posso provar quem faz e quem não faz algo errado, alguém ganha com essa ineficiência. E quando alguém ganha com um processo ineficiente, no momento que você vai tentar mudar esse tipo de processo, você vai criar várias barreiras. E a tecnologia, ela vem para eliminar barreiras. Só que o que pode mais aplicar no que a gente aplicou essa lógica, então, de trazer tecnologia, trazer rastreabilidade, trazer transparência para processos com falta de confiança? Quando você trabalha em processos produtivos, cadeia de suprimento, você também tem estándares técnicos. Alguns desses estándares técnicos, eles são regulados. Eles podem ser regulados em forma de lei ou eles podem ser regulados por normatização técnica. E nem todas as empresas as cumprem. Aí o que a gente chama, a livre concorrência não é tão justa assim. Porque quem segue todas as demandas técnicas tem um alto custo de produção, quem não as segue está no mercado da mesma forma competindo com quem está seguindo. Esse é um dos pontos. Outro ponto, nós temos empresas que elas são consideradas multinacionais. O padrão delas é superior, às vezes, ao padrão técnico que a gente tem na nossa próxima regulamentação. Então, o que elas querem? Mundialmente, o produto que ela faz, independente se é na Alemanha, independente se é no Brasil, independente da Singapura, tem que ser o mesmo. Dessa forma, ela precisa rastrear os processos da mesma forma. Ela precisa ter o mesmo controle de padrão de produção. Com isso, a lógica de indústria 4.0 que está sendo discutida pelo Fórum Econômico Mundial, que é a 4ª Revolução Industrial, e também é a transição de todo o mercado de trabalho até 2030, entende que em 2030 a gente não vai ter coders, pessoal. Já não tem coders hoje. Quem aqui trabalha com programação e consegue contratar programador com facilidade? Ninguém. Não tem gente capacitada tecnicamente no Brasil ou fora para dar essa vazão. E com machine learning e outros tipos de tecnologia, cada vez você vai precisar de menos coders. E cada vez você tem outras plataformas com estruturas pré-prontas em que você vai aplicar. O programador vai virar um montador de carros da década de 70, pessoal. A 4ª Revolução Industrial é a 4ª revolução das APIs. Se você pega a lógica, por exemplo, do Uber, o mapa não é dele, o mapa é do Uber. O meio de pagamento não é dele, pode ser da Stone. A entrega da pessoa não é ele, é o carro de um terceiro. O próprio terceiro tem uma lógica de crowdsourcing física, porque o carro não é dele, ele pega da Localiza. É a revolução das APIs, pessoal. E quando você tem a revolução das APIs, não tem lógica você programar aquilo que já está pronto por alguém que é melhor do que você e é considerado um especialista. Dessa forma, a indústria 4.0 o que ela quer? Compliance, transparência, rastreabilidade.
não é mais a execução da força, a execução do ato, mas a gestão do dado. É transformar o que todo mundo chama de Big Data em Smart Data. É tomada de decisão, é gestão em real time. Explicando de uma forma um pouquinho mais simplória, a gente conseguiu aplicar a blockchain dessa forma em gestão de cadeia. Nós começamos apenas com lixo. Foi a parte que passei o indicador aqui. A gente começou só da porta para fora. Quando eu fui chamado pelo Fórum Econômico Mundial, eu trabalho com resíduos desde 1997. Eu já tive 13 indústrias em 5 estados, mais de 500 funcionários e cansei. Vendi tudo em 2013. E falei, vou fazer algo mais simples, vou criar um software. Me ferrei. Aquilo que eu queria ter de calmaria não existe mais. Porém, depois que o fórum nos chamou, e eu achando que eu tinha ido para Davos porque eu era ambientalista, eu falei, não, você não está no grupo de environment, você não está no grupo de circular economy, você está no grupo de traceability. Tá, não, tudo bem, eu faço rastreio de resíduo. Não, você vai fazer parte do grupo que vai redigir o Tratado de Davos e rastreabilidade de toda a cadeia. O novo Tratado de Davos, ele está definindo o quê? Extração de recursos naturais, utilização de bio-based materials, redução de perdas produtivas, não é mais um descarte. E por que aplicar blockchain? Porque graças a uma multinacional alemã se perdeu a confiança. Porque o investimento dela, durante uma década, não foi no avanço de tecnologia para redução de emissão, mas foi em tecnologia para suprimir os dados reais sobre as emissões. Então, a partir de agora, para o próximo tratado, não se acredita em autodeclaratório único, apenas em autodeclaratório de cadeia. E o que ajuda, então, a autodeclaração? Cadeia? Tecnologia, blockchain? Não é tecnologia, arquitetura. A mesma lógica de arquitetura, blockchain. E outra coisa é integrar inúmeros sistemas em uma única rede. Blockchain de centralização dos dados? Nunca. Blockchain é a centralização da informação de dados descentralizados. Se você vai tornar eles públicos ou privados, desafio. Mas ele é a centralização dos dados no smartphone. É a centralização da informação, não do dado. É a junção de tudo isso. Dado por diversos atores dentro de uma mesma cadeia que faça sentido. Quando a gente começou a desenvolver o nosso processo, era muito comum a gente escutar de determinadas empresas, muito legal isso, mas eu não sou fiscalizado. Se eu sou fiscalizado, não vou fazer. Cara, isso ficou batendo na minha cabeça um ano. Aí foi o Lu, bateu na prefeitura, falou, eu vi uma brecha na lei de 2004. Eu estava conversando com o Rubens há um mês atrás, por quê? Porque pessoas e legislação não conseguem acompanhar tecnologia. Nós não acompanhamos tecnologia, pessoal. Está sendo criadas as coisas ali. Nós não conseguimos, pela nossa mente humana, poder lidar com várias ações ao mesmo tempo. A gente não consegue lidar com todas as tecnologias ao mesmo tempo. Nem os programas conseguem. Por isso que a gente tem o quê? O que a gente tem? Além das APIs, a gente tem os microserviços, porque ele também não consegue utilizar tudo ao mesmo tempo. A nossa capacidade de processamento é inferior. O ser humano não acompanha a tecnologia. E legislação menos ainda. Achamos uma brecha na legislação de 2004 que não inseria a tecnologia numa lei referente à autodeclaração de resíduos, de destinação de resíduos da cidade de São Paulo, nas 347 mil empresas que existem na cidade de São Paulo. Nós propusemos um decreto, uma resolução, 5 de abril, decreto 58.701, ou é 11, tá? 5 de abril desse ano. Primeira legislação brasileira de rastreabilidade eletrônica baseada em estrutura blockchain. Por força de lei, as 347 mil empresas registradas em São Paulo têm que ser registradas no Sistema Público CTR e fazer suas autodeclarações. Só que no momento que ele faz a sua autodeclaração, automaticamente ele é obrigado a chamar os outros atores do seu sistema. E esses atores são eletronicamente forçados por lei, de acordo com o artigo 299 do Código Penal, a também colocar as suas informações de toda a cadeia. Historicamente, desde 2004, a cidade de São Paulo achava que achava não, é o que acontecia. Apenas 16 mil empresas em São Paulo contratavam alguém para coletar o seu lixo. Em 90 dias a gente subiu para 45 mil empresas.
A arrecadação do cadastramento de São Paulo aumentou em 120 dias em 8 milhões de reais. A gente ainda não calculou o que está impactando no ISS municipal. Não tem caminhão de lixo para entregar no Brasil até fevereiro do ano que vem. A gente aumentou numa única tacada em 4 vezes o mercado de coleta de resíduos privado na cidade de São Paulo. Fechamos agora o contrato com todo o estado do Paraná, todos os municípios do Paraná. Estamos negociando com o Ministério do Meio Ambiente e fechamos o contrato com a Sérvia. Na Sérvia começa em dezembro desse ano. A partir do momento que você começa, como ente privado, a ajudar o ente público a legislar de forma correta, transparente, tudo muda. Nosso escritório foi invadido 2 vezes por empresas armadas. Sentou na minha mesa, colocou a arma e falou: eu e meu amigo viemos conversar com você aqui. Eu tinha 2 coisas: fugir, chorar ou dar risada. Eu falei: se teu amigo não falar nada, cara, por mim tudo bem. Ele deu risada, eu falei: ufa. Minha ação, conversar com você, foi montada na semana após a lei, a primeira associação de transportadores da cidade de São Paulo contra a nossa empresa. Foi aberta devido à nossa empresa, 100 transportadores na cidade de São Paulo. Qual foi a nossa ação? Conversar um por um, explicando o modelo. 90 deles entenderam que o mercado deles ia crescer. Entenda que tecnologia, para quem empreende, pessoal, não é tecnologia, é esforço físico. Entenda que tecnologia não é a ferramenta que você usa, porque a ferramenta está disponível para todo mundo. É a forma como você empreende e as pessoas que você vai colocar no teu time para tomar as ações. Um fundo, quando investe uma série Seed, A ou B, ele não investe na empresa, ele investe nas pessoas. Ponto. Porque como você ou como eu, existem 50, existem 100. Essa mudança que tem que ser feita. Isso nos levou a definir certas lógicas. Todo mundo falava: blockchain é tecnologia, blockchain é Ethereum, blockchain é Hyperledger. Não, blockchain é arquitetura. E simplesmente é organizar dados que já existiam. O Big Data existe há décadas, pessoal. A questão é como utilizar essa informação, como salvar essa informação, como securizar essa informação e como transformar então Big em Smart Data. Por causa disso, existem alguns mitos criados sobre blockchain. Blockchain é Bitcoin. Não. Bitcoin foi a grande ajuda sobre o entendimento do blockchain no mundo. Foi a tecnologia cujo não existia regularização que fez o mundo parar e pensar: o que é isso? Blockchain é melhor que métodos tradicionais de database? Não, porque os dados continuam guardados nos mesmos lugares. É a forma como a gente vai colher esses dados e tratar esses dados. Blockchain é imutável. Depende de como você constrói. Ele é imutável? Ela é imutável. Você não apaga. Mas qual que é a tua criptografia? A criptografia do blockchain é invencível. Mentira. Há 3 meses, os primeiros blocos do blockchain foram quebrados por computação quântica. Quem hoje não está desenvolvendo blockchain quântico está fora do mercado. Essa é a discussão no fórum hoje. Os primeiros blocos do blockchain foram já quebrados por computação quântica. Isso bota todas as criptos em risco. Nada é infalível no mundo. Sempre vai ter um piá de 15 anos de idade que vai querer destruir alguém. Entenda, quando a gente vai falar sobre identidade, eu vou falar um pouco sobre identidade virtual. Quando você vai fazer uma identidade, pessoal, há 10 anos atrás, para você falsificar uma identidade, você precisava do quê? Você precisava de um especialista gráfico, um especialista de design, alguém que conhecesse muito de papel e gramatura, alguém que conhecesse e tivesse equipamento disponível e que não tivesse acesso, deixar todo mundo quieto, calado, para que aquilo não vazasse, e ainda ter alguém que ia ter lá contato com alguém para poder vender aquela identidade, aquele passaporte, aquele CPF e tudo mais. Só que fosse mal feito, fisicamente você conseguia olhar um pro outro e bater: peraí, isso aqui é falso. Mesma coisa com uma nota. Meu amigo, no mundo digital você só precisa de moleque de 15 anos em qualquer lugar do planeta. Como é que você vai me comprovar que aqueles dados são reais? Como você vai comprovar que o dado mostrado é real? A jogada mais fácil para enganar alguém numa cripto não é desenvolver uma cripto. Pessoal, quem programa sabe. Você pode utilizar, portanto, no Hyperledger como no Ethereum, você pode usar uma base de produção como uma base de desenvolvimento. Você olhando, qual é a diferença no wallet da base que você fez a coin na área de produção ou na área de desenvolvimento? Para a pessoa comum,
Nenhuma. Só que na base de desenvolvimento, todos os dados são fictícios. Se a pessoa não é especialista e ela recebe uma coin desenvolvida num ambiente de desenho, a pessoa não sabe o que é. Então, como é que você vai dar para qualquer ação feita com tecnologia blockchain que, ok, você tem smart contract aí, mas como essas informações são reais? Essa é a pegada do blockchain, essa é a pegada das tecnologias, essa é a pegada dos novos mercados de trabalho no entorno do blockchain. Porque ele não é só usar a palavra blockchain, não é o seu selo de confiança. Quem está por trás disso? A lógica do público e do permissionado, tá? Então, para empresas privadas, a não ser que ela tenha uma relação com o consumidor muito clara, não tem porquê os seus dados, se forem estruturados numa cadeia de suprimentos com blockchain, serem públicos. Para quem faz lógica que o blockchain seja público? Por exemplo, o Reclame Aqui, tá ali do outro lado. Para ele que tem uma relação de confiança, transparência sobre atendimento ao consumidor, tudo que eles desenvolverem em blockchain tem lógica de estar num blockchain permissionado público. Agora, para uma Coca-Cola, é nunca que ela vai colocar no ambiente público toda a atração que ela vai fazer da cadeia de suprimentos dela. E essa escolha que tem que ser feita. São os modelos de negócio que são definidos. Agora, por exemplo, para a Coca-Cola, é interessante numa relação de consumo dizer aonde é a fonte da água. Se existe ou não trabalho análogo desenvolvido dentro daquele processo. Se os impostos foram pagos. As informações você escolhe como você vai permissioná-las. Devido a isso, devido a essa posição, a nossa empresa fez 3 anos ontem, pessoal. Tá? A gente era em 3 pessoas, hoje a gente é em 71 pessoas. Estamos contratando mais 38 agora, nesses próximos 3 meses. Mas a diferença é que a gente começou a ser muito validado lá fora. Foi engraçado quando o Rubens veio falar, cara, eu não conhecia você. Eu falei, pois é, ele tá se matando aí para pagar as contas. Porque quem dizer para mim que se for a cripto outra coisa, a questão de especulação está ganhando dinheiro com o blockchain, está mentindo. Para mim, ela está cheia de corrente. É desenvolvimento. O mercado não é maduro ainda. O que a gente está fazendo aqui é evangelização, é dando maturidade para o mercado. O próprio evento é um evento para maturar o mercado. O mercado não está maduro ainda para isso. É muito novo, causa estranheza. Mas lá fora, que as discussões elas são um pouco mais acaloradas do que aqui no Brasil, a gente recebeu 3 meses atrás o London Edge Awards, pela Latam Edge Awards pela Inglaterra, 100 mil pounds para montar nossa empresa lá. Você fala, cara, eu quero que você monte aqui ano. Não, te dou 100 mil pounds para você ficar 1 ano aqui. Ele montou nosso escritório em Los Angeles. A gente recebeu o prêmio do Fórum Econômico Mundial como Technology Pioneers e fui convidado a fazer parte do Conselho da ONU em Rastreabilidade, do Conselho Europeu em Rastreabilidade. E é muito maluco, pessoal, quando a gente vai discutir isso, eles esquecem da gente. Quando eu entro nas discussões em grupo, o pessoal vê muito o quê? O mercado europeu, o mercado norte-americano, Ásia e África por piedade. Brasil, América Latina, não existe, pessoal. Eu estou indo para o fórum agora, que vai ter o Fórum Econômico Mundial na África, em Cape Town, saindo daqui, estou indo para o aeroporto. Cara, eu sou o único brasileiro naquela desgraça, não tem outro. Na América Latina a gente é 5. Como é que a gente vai colocar? Como é que a gente vai se postar? Como é que a gente vai passar e mostrar que aqui tem capacidade? Porque os nossos programadores a gente está aprendendo no Brasil. O programador brasileiro também é uma desgraça, né? Não fala inglês. Aí o que aconteceu? Portugal virou dormitório, cara. Portugal tem um alto investimento em várias marcas. Eu quero contratar um programador brasileiro porque ele é bom, o programador brasileiro é autodidata, praticamente, mas não fala inglês. Então tá, constrói prédio em Portugal, leva lá, mão de obra brasileira boa, está toda indo para lá na área de tecnologia. Quem não fala inglês está indo para Portugal. Não para trabalhar para empresas portuguesas. E no Brasil está ficando escasso. Quem não está tendo dificuldade de montar equipe aqui, não é uma grande verdade. Porém, existem algumas lógicas que são as chaves que a gente tem que considerar para uma estruturação blockchain. Como acessar o dado, qual é a performance do sistema que você vai criar, porque, pessoal, blockchain é um problema ambiental para o mundo hoje. Das maiores discussões nos fóruns é o custo energético da mineração, é o custo energético da tecnologia, é o custo energético de todo esse processo. Blockchain, sim, hoje é altamente poluidor se você for considerar a questão de eficiência e necessidade energética.
Hoje ele vai ser um dos temas do tratado. Como fazer blockchain mais eficiente? Os grupos mais aquecidos na Europa é blockchain e energia. Integridade do dado. Pessoal, se a gente tem dados falsos no blockchain, eles vão continuar sendo falsos. Por isso que você precisa ter o quê? Mais de 3 pessoas na sua cadeia. Para quê? Quebrar o elo, quebrar a corrente, quebrar o input errado, quebrar o input mentiroso. E como é que a gente faz isso? Eu não acredito no input só de pessoas. Integração com SAP, com TOPS, com sensores, com GPS. Você não precisa que o dado seja um input humano. Ele pode ser um input humano revisado por outros inputs que já estão por aí. E nisso você pega várias fontes do mesmo dado para achar o que a gente sempre chama de inconsistências. Standards. Como fazer o standard do blockchain? Cada um está criando a sua lógica, a sua forma. Isso é interessante, mas vai chegar um momento que você vai ter que ter uma padronização, uma regularização. Segurança. Aquilo que eu falei, já não é tão invencível assim. Proteção de dados pessoais. Vou criar um blockchain público, sendo que a minha relação é uma relação B2C? E agora? O que eu faço? Como criar dados interessantes para o mercado, se utilizando de informações de pessoas físicas, sem vincular as pessoas físicas que você está usando os dados? Tem 2 startups fazendo isso. Uma na Irlanda e outra em Londres. É o mercado hoje. Tendo o seguinte, a partir do momento quando você não pode mais usar o dado de forma direta de pessoas físicas e você não tem como passar esse dado sem comprometer aquela pessoa, como o blockchain ajuda? Muito, porque de uma forma privacionada você faz aquilo que eu mostrei lá, você separa o que a gente chama de blockchain híbrido. Dados da pessoa que são privados vão para o blockchain privado, os dados que você considerar, os indicadores que você criar de uma região homogênea de mesmo tipo de personalidades, pessoas, classe social, região, como indicador de uma porção, você transforma em público. É o que a gente chama de blockchain híbrido. Outras 6 características, tá? É o registro. Registro, ele se torna estático e imutável. Você pode até colocar uma nova informação sobre uma informação anterior, mas a informação anterior está lá. Você não vai tirar ela do bloco para colocar outra no lugar. Você coloca um novo bloco definindo que aquela é a nova informação a ser utilizada, mas a anterior fica. Identidade. Esse é um outro mercado muito interessante, pessoal. Porque identidade hoje é um novo mercado. A gente tem aí os projetos falando do governo federal, do BCPF. Smart Contracts, como ele está falando por aqui. Dinâmica do registro, ele é real time. Tá? Pagamentos, é um outro processo extremamente interessante. E vários outros. Logística. Já está se aplicando muito blockchain, pessoal, para gestão de containers e para gestão de trade internacional. Esses aqui são algumas das lojas que o pessoal começa a pensar muito no pessoal das criptos, mas, por exemplo, a Everledger, ela faz o quê? Rastreamento de diamantes de sangue no Congo, antiga República do Zaire. Trabalho análogo, falei lá atrás, trabalho escravo. Extração de minerais sem ter as permissões para isso. Pessoal, aplicações, supply chain, não vendo ninguém falando aqui sobre cadeia de suprimentos, é a maior aplicação, rápida, fácil, internet das coisas, identidade digital, é o futuro, tá? Pagamentos, todo mundo fala, votações, quando fala, né, faz a recontagem nos Estados Unidos, faz a recontagem no Brasil, voto. Você vota de casa, para que sair de casa? APP público, sua própria identidade, faz a estrutura em blockchain, para que sair de casa para votar? Essa é a lógica que está sendo construída, que a gente chama da identidade internacional. O governo, na verdade, é um validador da informação do ente, mas não é mais o gerador do ente. A mesma coisa é como está hoje todas as nossas informações de pessoa física e como a identidade digital pode deixar tudo isso num único número. É o que a Estônia fez. Seu registro de pessoa física é o mesmo número da tua conta do banco, é o mesmo número da sua seguridade social. Para que você tem que carregar inúmeros documentos, várias senhas?
Aqui é o conceito que estão desenvolvendo, a gente vai discutindo muito no fórum, sobre a transação de produtos entre fronteiras. Pessoal, quem já comprou material de fora e trouxe material de fora com carregamento? Meu, você pega um canal vermelho, você paga, às vezes o produto que você traz, você perde o investimento daquela carga. Por quê? Porque não se tem a certeza do que tem dentro do container. É a falta da confiança. Então para, segura, espera para chegar ao fiscal e abrir. Por quê? Porque eu não confio no outro porto. Pessoal, não, 2 anos atrás, pegaram no aeroporto de Guarulhos, todo o avião da Lufthansa que ia para Berlim saía com 1 tonelada de cocaína. Entrava por onde? Pelo caminhão de lixo, sempre a gente, né? Todo dia, 1 tonelada. Flight. Essas são algumas das interessantes aplicações que estão sendo estudadas para aplicação de blockchain no mundo, definindo entre custo, margem de faturamento, capital a ser investido e impacto social. Vocês têm que entender o seguinte: o impacto social praticamente o blockchain ganha em tudo. É a mudança da forma como nós lidamos com as coisas hoje. Aqui ele está considerando as partes que estão mais escuras, é onde o blockchain hoje está se tornando mais sexy para você ter resultado. É onde você consegue aplicar ele. Pessoal, esquece a cripto. Já tem mais moedas hoje do que a gente tem de governos, do que a gente tem de países. Existe um mundo para explorar muito maior. Porque entenda que o nosso mundo, a partir de anos atrás, é as service. Como o hardware também está se transformando as service. Então, tudo que você consegue ter falta de confiança em processos, interações de 3 ou mais empresas dentro de um processo, de uma cadeia de suprimentos, você consegue aplicar. A questão é, como vão confiar em você? Entenda que o meu primeiro cliente, ele não acreditou na minha tecnologia, quando eu fui lá bater na Renault para fazer o piloto, que foi em 2015, o primeiro piloto, agosto de 2015. O cara falou, meu, só tem um problema, meu emprego vai ficar em risco. A maior inovação de uma empresa quando vai trazer uma coisa é ter o primeiro believer, quando é uma relação B2B. Quando é uma relação B2C, é engajamento, é marketing, é empatia. Quando é uma relação B2B, trust. E tem capital de risco envolvido muito alto. Se errou uma vez, pessoal, não volta mais. Mas veja aplicações, viagem, retail é muito forte. Retail é uma das maiores indústrias do mundo. Eu não uso a minha camisa dobrada porque é aquela lógica lá, ó, o Chico trabalhador, o João trabalhador. Não, porque quando era pequeno, minha mãe comprava roupa e falava, tem que durar 5 anos. Então era calça dobrada, era camisa dobrada, era sapato com algodão na frente, entendeu? Hoje a gente tem 10 estações de moda no ano. A segunda maior estação de moda no Brasil, vocês sabem qual que é? Semana Geek. A segunda maior semana de venda de retail no Brasil, Semana Geek. Nós temos 10 estações de moda, é a indústria mais poluidora do mundo. Mas se ela é mais poluidora, é a que mais produz, a que mais tem transporte, a que mais tem transações, a que tem mais logística envolvida, a que tem mais design. Eles vão mudando roupa, tem 10 coleções no ano, antes era primavera, verão, outono e inverno. E tudo isso é contrato, porque no momento que ele coloca um super-herói numa camiseta ali, meu amigo, tem que pagar. Existe um contrato envolvido no direito de uso. Legal é um dos grandes mercados para blockchain hoje. Entenda que legal é um problema gigantesco. Por quê? Porque antes eu vou legislar sobre o Brasil fácil. Com tecnologia, o que não existe? Borders. Não existe fronteiras. A partir de agora, se está trabalhando com legislação, é internacional. Como é que eu vou legislar se eu tenho um programador contratado na Índia? Ah, não, eu só estou preocupado com o pagamento. Não, ele é meu funcionário. Então tem uma legislação trabalhista envolvida sobre ele também, que eu desconheço completamente. Entenda que as relações humanas sempre serão um problema, mas a solução não é criar tecnologia por tecnologia, é criar tecnologia em prol do ser humano. E se eu estou em prol do ser humano, e a lógica da tecnologia é sair do trabalho braçal, essa é uma das grandes lógicas, e aumentar então o nível de não só eficiência, mas de satisfação,
Todos os desenvolvimentos são humanos e eu tenho que gerir essas pessoas. Quem é que gere programador? É diferente, né? Eu já tive reclamação porque a gente só compra nesse carro, não compra todinho. Meu, imagina na época que eu trabalhava lá no chão de fábrica, se fosse falar isso. Não existia. A geração é outra. As vontades foram. Antes, minha mãe falava, meu filho estuda. Pegava todo dia, me pegava no colégio, passava no Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná e falava, tem que estudar para ser engenheiro. Ela tinha pacto com o dedo, passava o caminhão de lixo, senão você vai ser lixeiro. Eu ferrei, é engenheiro e lixeiro. Bom, sugestão, poder. Só que o que acontecia? Qual era o sonho dela? Você vai trabalhar na Volvo para ficar a vida inteira. Esse era o sonho na década de 90, na década de 80, na década de 70. O currículo hoje não é na empresa que você passou e quanto tempo você ficou nela. É o projeto que você fez em cada empresa, independente do período. É projeto entregue. Não me importa se é em 3 meses, se é em 11 meses ou se é em 2 anos. Mudou a relação de trabalho. Se mudou a relação de trabalho, a nossa legislação não está pronta para a relação que a gente está tendo hoje. Eu vou fazer crachá para os cachorros que vão no escritório, vai 13 cachorros por dia lá. Porque chegou para lá, já tem meu cachorro lá, não deixa ele sozinho, dá para trazer o atrás. Abriu para um, abriu para todos. Não reduziu produção, foi legal, melhorou o ambiente. Mas, tem cachorro todo dia. Quando eu vejo o negócio lá no meio, eu falo, tá, beleza, como é que eu descubro o dono? Que alguém vai ter que buscar, é o acordo. Quem o dono do bicho que limpe. Pô, 400 metros quadrados, fica louco, pessoal, você vai achando coisa por aí. Só que isso é uma nova relação de trabalho. A nova relação de trabalho é completamente diferente do que ela era 3 anos atrás, do que ela era 5 anos atrás. Como legislar sobre isso de uma forma global? Como é que eu vou dizer numa legislação brasileira que fala, ele trabalha 8 horas, 1 hora de almoço, 15 minutos entre os horários de descanso que ele tem que ter? Estou com o programador trabalhando em casa, o coitado vai no banheiro. Como é que eu sei que ele está indo no banheiro aos 15 minutos de descanso dele? Não tem isso. É por entrega, é por projeto, é nova relação. Nossa legislação ainda não está pronta para isso, e não só a nossa, a no mundo. Legal é extremamente hot para a blockchain. Alguns frameworks e os valores que a gente tem que buscar. Quais são os limites do data sharing no blockchain? O que é isso, pessoal? Vários dados descentralizados com a informação centralizada no smart contract. Querendo ou não, você está compartilhando informação, seja da sua cadeia ou seja pública. Quais são os limites para isso? Porque a gente tem uma outra legislação com discussão mundial sobre privacidade de dados. Autentificação. Como definir que aquela informação é verdadeira? Como aquela identidade digital não foi criada por um moleque de 15 anos na Estônia e os dados que aquela informação de trás são reais, verdadeiros? Proof. Muito mercado dentro do blockchain hoje. Entenda que o blockchain você não precisa criar toda a estrutura. Seja especialista da dor, da necessidade. Porque você vai ser o que? A nova API a ser consumida por todos os outros. Pessoal, é um pouco disso. Eu sempre falo um pouco que a gente direciona tecnologia em prol de tecnologia. O pessoal pensa isso. Não, a gente tem que definir tecnologia em prol da humanidade. Se tem uma ideia, os estudos definem hoje que até 30% da população não vai ter trabalho. Não vai ter emprego, não vai ter trabalho. Só que como é que você vai remunerar isso? A Sérvia já está discutindo uma legislação que o uso do seu dado tem que ser pago. Isso está tramitando no Senado sérvio. Por quê? Porque se o seu dado é importante para uma empresa oferir o lucro, você faz parte daquele processo em que ela atingiu. Então o que acontece, a gente já tem outros estudos importantíssimos que falavam o seguinte: há 10 anos atrás, qual era o sonho de qualquer criança norte-americana? Alguém sabe? Ser astronauta. Hoje, sabe qual é o sonho? Ser vlogger. Segundo, youtuber. Terceiro, player. Fortnite pagou um prêmio maior que o Roland Garros no mês passado. Entenda que a relação de trabalho mudou. O que é trabalho e o que é emprego é diferente do que é projeto, do que é entrega e outra coisa. Cada vez mais eu vejo pessoas que vão na plataforma, outras empresas, que elas são movidas também a propósito. A partir do momento que você achar a chave entre tecnologia e propósito,
E aí que a gente consegue mudar o drive. Obrigado. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays.